Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A reforma da Previdência ficou com a votação adiada na comissão especial para só ocorrer em maio. E a reforma trabalhista, neste momento, o governo tenta aprovar a urgência no plenário da Câmara dos Deputados. A gente conta os detalhes a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa, no entanto, falando sobre mais uma operação da Polícia Federal. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves, que fala diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Uma operação que desta vez investigou ali suspeitas de fraude na área da Caixa Econômica, que mexe com a área de ações. Jéssica, explica para a gente o que foi essa operação. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a você, boa noite a todos. Rosiane, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Conclave, que investiga a compra de parte do Banco Pan-Americano pelo braço de investimentos da Caixa Econômica Federal, a Caixa Par. A operação de compra das ações do Pan-Americano aconteceu em 2009, quando ele ainda era administrado pelo Grupo Silvio Santos. O que restou do banco foi adquirido 2 anos depois pelo BTG Pactual. O inquérito apura se houve gestão fraudulenta por parte dos gestores da Caixa Econômica e se a compra das ações teria causado prejuízos aos cofres públicos, além de correntistas e clientes. A decisão da Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados, o que alcança um valor total de R$1,5 bilhão. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Londrina, Belo Horizonte e Recife. O nome da operação, Conclave, é uma referência ao ritual do Vaticano, que ocorre a portas fechadas para a escolha dos papas da Igreja Católica. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que volta daqui a pouquinho com outras informações. Mas agora a gente vai diretamente para a redação da Agência Brasil, conferir com a editora Carolina Pimentel quais são os destaques neste momento. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. Hoje aqui em Brasília teve um evento em comemoração ao Dia do Exército e nesse evento o comandante do Exército, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, fez um discurso e afirmou que o Brasil vive uma aguda crise moral por causa dos incontáveis escândalos de corrupção. Ele fez essa declaração durante esse evento comemorativo ao Dia do Exército, no qual foi entregue a Ordem do Mérito Militar a várias personalidades, entre as quais o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal. O presidente Michel Temer também participou da cerimônia. Ainda no discurso, o comandante do Exército disse que os interesses pessoais e corporativos estão se sobrepondo aos interesses nacionais, que isso é uma ameaça a um projeto de nação e que não podem ocorrer atalhos fora da Constituição. Rosiane. Carolina Pimentel, e a gente tem também informações na agência, não sei se você já está com esses dados aí, mas teve mais um caso de morte por febre amarela hoje, né? Teve sim, Rosiane. Foi o primeiro paciente com suspeita de febre amarela que faleceu em Maricá, que é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele morreu nesta madrugada. Amostras de sangue desse paciente, deste homem, foram colhidas para que seja feito um teste específico que identifica a febre amarela. Então, até o resultado desse exame ser concluído, sair, esse caso está sendo considerado suspeito da doença. Mas tudo indica que ele morreu de febre amarela. A Prefeitura de Maricá começou, inclusive, hoje uma vacinação de bloqueio em áreas rurais que ficam perto do bairro onde esse paciente, onde esse homem vivia. Além disso, a Prefeitura informou que vai ser mantida também a vacinação no posto central da cidade. Em todo o estado do Rio de Janeiro, já foram confirmados 10 casos de febre amarela este ano. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que os detalhes estão lá no site agenciabrasil.abc.com.br. E agora a gente começa a falar sobre as reformas. A gente tem diariamente debatido esse tema aqui, trazido para vocês as opiniões diferentes em relação ao assunto e também os pontos que estão sendo negociados nesta reforma da Previdência. Hoje, havia ali previsto mais uma vez na agenda a leitura do
relatório na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Agora, terminou que essa leitura não foi finalizada e houve um acordo de oposição e governo para que a votação seja adiada na Comissão Especial para ocorrer somente no mês de maio. Mas vamos entender por quê, né? O que é que foi esse acordo, e quem acompanhou tudo aqui no Congresso hoje foi o repórter Lucas Por Deus Leon, que é da Rádio Nacional. Boa noite, Lucas. O relatório chegou a começar ali a leitura, né? Mas o que é que aconteceu a partir daí? Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, o relator começou a ler o parecer da reforma da Previdência, sendo que a oposição usava de todo tipo de artifício para tentar obstruir essa leitura, apresentando requerimentos, fazendo questões de ordem. E chegou um momento que o trabalho estava tão difícil de prosseguir que eles entraram em acordo, governo e oposição. A oposição não obstruiria a leitura do relatório, em troca ganharia uma semana a mais para discussão na comissão. Isso porque, se não houvesse esse acordo, o projeto em tese já poderia ser votado na próxima semana, mas com esse acordo, que a oposição retira a obstrução e deixa o relator ler o texto, ficou para a primeira semana de maio. Portanto, a partir do dia 2 de maio já pode ser votado na comissão, viu, Rosiane? E o relator aí apresentou já as primeiras mudanças em relação à proposta original do governo. A principal alteração é a idade mínima, né, que chama mais atenção, que era de 65 anos para homens e mulheres na proposta original, e agora vai ser de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, com 25 anos de contribuição. Outra mudança importante também foi o tempo de contribuição para ter o valor integral da aposentadoria. A proposta original falava de 49 anos de contribuição e esse número foi reduzido para 40 anos de contribuição. Professores também tiveram as regras alteradas. São 60 anos a idade mínima para professores, e os policiais foram reduzidos para 55 anos depois do protesto de ontem. Em relação, só interromper rapidinho, Lucas, porque em relação a essa questão dos policiais, chama atenção, que exatamente ontem teve um protesto grande aqui, vocês conferiram as imagens com a gente, que terminou com ato de vandalismo também, com vidro depredado aqui no Congresso Nacional, na entrada principal, na chapelaria. Aí você ressaltou, depois disso daí houve, né, essa flexibilização. Agora, e realmente o anúncio foi depois. Agora, o relator, o deputado Arthur Maia, ele chegou até a divulgar uma nota, né, dizendo que não foi por causa do protesto, mas que essa negociação já existia. Eu até separei aqui um trecho, ele diz assim que, paralela à baderna, já estava em curso uma reunião com deputados da bancada da Segurança Pública, o líder do governo, o secretário da Previdência e o diretor-geral da Polícia Federal, a partir da qual conseguimos construir um avanço significativo para a categoria. Agora, ali, em termos de calendário, realmente aconteceu bem na sequência. De manhã, o relator apresentou as primeiras mudanças que seriam apresentadas hoje na comissão. E lá constava que os policiais teriam a idade mínima de 60 anos, junto com os professores, porque hoje as duas categorias, professores e policiais, têm direito a aposentadoria especial por causa da profissão, da peculiaridade da atividade. Mas durante a manifestação de ontem, o relator se reuniu com lideranças sindicais dos policiais civis e federais e, ao final dessa reunião, anunciou que reduziria para 55 anos a idade mínima de policiais, Rosiane. E também nós ouvimos aí, durante a comissão, os governistas e a oposição sobre o projeto que está em tramitação lá. A gente ouviu o deputado Darcísio Peronde, vice-líder do governo do PMDB. Vamos ouvir o que ele falou sobre a comissão. O relator fez uma maratona com todas as bancadas, inclusive com a oposição, ouviu os deputados, né, e fez ajustes na proposta. A proposta ficou boa. Passando, nós teremos uma reforma boa que vai proteger o aposentado para continuar recebendo, o próximo aposentado receber, a Previdência não expulsar do orçamento do governo a saúde, a educação, a infraestrutura, as emendas parlamentares. Já a gente também ouviu o deputado Paulinho da Força do Solidariedade, que ele está contra essa reforma da Previdência, apesar de ser da base governista. Vamos ouvir o que ele falou sobre o relatório de hoje. Que esse relatório será derrotado na Câmara. Não tem como esse relatório passar. E isso é um desastre para o Brasil.
No dia que o relatório não passar aqui, as bolsas vão cair 10%, o dólar vai subir para R$4, ou seja, a economia do Brasil vai para o buraco. Isso é uma irresponsabilidade, ou seja, tentar passar uma reforma da Previdência que os deputados não vão votar. Pois é, agora fica com a comissão, né, Rosiane, que suspendeu a leitura do relatório por causa dos trabalhos aqui no plenário e o acordo é que voltem a ler ainda hoje o relatório. O deputado Arthur Maia começou a leitura, mas ele não terminou, foi suspenso por causa da ordem do dia, Rosiane. Só para poder explicar regimentalmente, para você que está nos acompanhando, é assim, os trabalhos de comissão, quando o plenário começa a ter votação, a ordem do dia, que a gente chama que é o momento de votações na Câmara dos Deputados, aí o trabalho das comissões é suspenso, porque não pode ocorrer votação naquelas comissões e isso pode abrir questionamento depois em termos de trâmite. Então é por isso que eles suspendem, vêm para o plenário fazer votação e por falar em votação, neste momento, inclusive, há uma mobilização governista para tentar votar a urgência no projeto que trata da reforma trabalhista. Ontem, no finzinho do jornal, a gente até falou que naquele momento havia uma tentativa de votar a urgência. Aí o que é que aconteceu ontem? Ontem não se conseguiu mobilizar ali a base governista no plenário para aprovar a urgência. Aí o governo ali naquela votação não teve sucesso, foi derrotado. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que estava presidindo a sessão naquele momento, disse que o erro foi dele, que teria sido ali um erro de cálculo em relação a essa mobilização dos números de deputados na casa e também no plenário. Vamos ouvir o que disse o presidente Rodrigo Maia. Não teve traição, teve divergência. As pessoas não são obrigadas a dizer amém para o governo. Então, cabe também àqueles que são a favor do projeto convencer aqueles da base que estão contra. O processo democrático é assim. Se nós tivemos um resultado diferente da nossa expectativa, nós erramos também. Eu errei de acabar mais cedo a votação e acho que nós erramos de não ter conversado com mais cuidado com alguns deputados que no final acabaram votando contra a matéria. Em relação a isso, o que é que ocorreu então no ambiente político? A oposição saiu do plenário dizendo o seguinte: se o governo não conseguiu aí aprovar uma urgência regimental, que dependeria apenas de uma maioria simples, como é que conseguiria então aprovar uma proposta de emenda constitucional que tem um quórum qualificado? No entanto, ontem mesmo, apesar desta derrota no pedido da urgência, o governo teve uma vitória em relação, e significativa até, né, Lucas? Lucas Por Deus Leão acompanhou isso ontem também, que foi a votação do projeto de renegociação de dívidas dos estados, da situação fiscal dos estados. Então, assim, foi um problema de articulação em relação à urgência, mas na questão dos estados, conseguiu aprovar. Pois é, Rosiane, depois de perder na votação da urgência da reforma trabalhista, o governo conseguiu a maioria absoluta, né? Foram mais de 300 votos para aprovar a renegociação dos estados em crise, que socorre os estados mais endividados, aí, especialmente o Rio de Janeiro. Era um texto que estava tramitando aqui na casa desde o final de fevereiro, quando o governo enviou, e essa já era a terceira semana que estava na pauta de votações. E, enfim, foi votado o texto base com as contrapartidas, que são aquelas medidas de ajuste fiscal em troca da suspensão da dívida dos estados com a União. Eles recebem essa folga no orçamento, né, suspendendo a dívida, e em troca tem que privatizar estatais, suspender concursos públicos e até mesmo aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. Portanto, eles conseguiram aprovar o texto com as contrapartidas e derrubaram durante o dia de hoje mais 2 destaques da oposição que tentavam retirar essas contrapartidas. Ainda faltam 10 destaques para serem votados na recuperação fiscal dos estados, mas os destaques mais espinhosos, que são essas das contrapartidas, os 2 principais já foram derrubados. Obrigada, Lucas Por Deus Leão, e por isso a base neste momento comemora, porque foi uma votação com mais de 300 votos, como o Lucas ressaltou, o que dá essa margem novamente de segurança para o governo em relação à tramitação das reformas que estão aqui na Câmara dos Deputados. No próximo bloco a gente fala também sobre as votações no Senado Federal e trazemos novidades sobre a Lava Jato. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente
gente abre esse bloco falando sobre as votações no Senado Federal, porque a gente lembra, eu já vou puxar aqui para a conversa Mariana Jungmann, nossa repórter aqui no Congresso Nacional, a gente lembra que logo no início da semana, né, Mari, a gente ficava ali naquela dúvida, será que vai haver quórum para votações no plenário? Essa semana é uma semana mais curta, os próprios políticos falavam se a Lava Jato teria impacto em relação a essas votações, mas terminou que teve votação sim, está ocorrendo votação no plenário do Senado neste momento e acabou de ser aprovado um projeto importante. Rosiane, isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Não havia, havia um receio de se colocar qualquer coisa que fosse muito polêmica para votar, porque tinha esse receio com relação ao quórum, mas deu sim quórum nas votações do Senado. Hoje, por exemplo, Rosiane, aprovaram um projeto de lei que torna inelegível pessoas que sejam condenadas em segunda instância, né, condenadas por órgão colegiado, por explorarem sexualmente crianças ou adolescentes. Esse projeto tinha sido já aprovado no começo do mês na Comissão de Constituição e Justiça e ele previa inicialmente que a partir da denúncia do Ministério Público essa pessoa já ficaria inelegível por 8 anos, mas aí no plenário, por prudência, os senadores decidiram colocar aí que a pessoa só fica inelegível depois de ser condenada por órgão colegiado, como já prevê, Rosiane, a lei da ficha limpa para outros casos de inelegibilidade que a gente fala, né? Outros casos em que a pessoa fique inelegível. E ontem, logo depois da gente concluir aqui o jornal, o Senado aprovou também uma outra lei muito importante, que trata de migrantes e imigrantes. É uma lei que estabelece aí regras para pessoas que venham para o Brasil, sejam eles para morar, refugiados ou mesmo visitantes. Essa lei, entre os princípios dela, está a garantia da condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e outros direitos que os cidadãos brasileiros já têm e o registro, a documentação para trabalhar e para ter acesso à Previdência Social. Essa lei também tipifica ali, estabelece como crime de tráfico de pessoas, as pessoas que promovem entrada ilegal de estrangeiros em território nacional ou de brasileiros em países estrangeiros e fixa como punição aí para esse tráfico de pessoas a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, viu, Rosiane? E essa lei já segue para a sanção do presidente Temer. Obrigada, Mariana Jungmann, que volta daqui a pouquinho falando sobre outras pautas que estão sendo avaliadas lá no Senado Federal. Agora, eu vou chamar a Jéssica Gonçalves novamente no estúdio da Rádio Nacional, porque Jéssica Gonçalves tem informações sobre um estudo da ONU, um trabalho que está sendo feito em parceria de vários países para evitar o tráfico humano. Jéssica, conta pra gente aí uma notícia importante. Pois é, Rosiane, a Organização das Nações Unidas estima que existam mais de 500 fluxos de tráfico de pessoas em todo o mundo. E para enfrentar a ação de criminosos especialistas em tráfico de seres humanos, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes lançou hoje, aqui no Brasil, em Brasília, o GLOW Act, uma ação global de combate ao tráfico de pessoas para fins sexuais ou de trabalho. Além do Brasil, o programa vai ser implementado em outros 12 países da África, Ásia, Leste Europeu e da América Latina. As ações vão desde o desenvolvimento de políticas públicas e cooperação entre os países até o apoio às crianças que formam, junto com as mulheres, a maior parcela de traficados no mundo. Aqui no Brasil, a Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania revelou que não existem números precisos sobre essas práticas, mas informou que o país está atento a esse crime, principalmente no cenário de grande migração de venezuelanos para o norte do país. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E a gente está falando de outros países, vamos falar também da situação de tensão na Venezuela, dia marcado por protestos, toda uma discussão em relação ao uso de forças militares. Mas quem tem detalhes para a gente é a nossa correspondente da América Latina, Mônica Yanakiev. Cresce a tensão na Venezuela, onde a oposição e o governo voltam a medir forças nas ruas nessa quarta-feira. Os dois lados prometeram que essa seria a maior mobilização dos últimos tempos. E na véspera dos protestos, o presidente venezuelano Nicolás Maduro convocou os militares, as forças de segurança e também as milícias civis armadas para protegê-lo contra um suposto golpe de Estado que, segundo Maduro, estaria sendo tramado pelos
dos Estados Unidos, com apoio de seus adversários. O anúncio de Maduro repercutiu na vizinha Colômbia, que tem uma fronteira de 2.000 quilômetros com a Venezuela. O presidente colombiano Juan Manuel Santos disse que alertaria a Organização das Nações Unidas para a preocupante militarização da sociedade venezuelana. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 200 foram feridas em protestos na Venezuela, realizados desde o final de março. E nessa quarta-feira de manhã, um estudante universitário morreu depois de ser atingido por um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por homens em motos que atiraram contra um grupo de manifestantes da oposição. A Venezuela hoje enfrenta uma séria crise econômica marcada por uma inflação anual de 700% e escassez de medicamentos e alimentos. O governo acaba de proibir o líder oposicionista Henrique Capriles de disputar cargos públicos durante 15 anos. A crise humanitária venezuelana também repercutiu no Brasil. Fez com que, entre 2014 e 2016, o número de venezuelanos que ingressam e permanecem no Brasil anualmente tenha aumentado mais de 5 vezes. O último levantamento da organização não governamental Human Rights Watch, divulgado na terça-feira, mostra que mais de 12.000 venezuelanos ingressaram e permaneceram no Brasil desde 2014. Vai. Olha, em relação à Venezuela, eu lembro que, inclusive, na Agência Brasil tem uma reportagem extensa sobre um relatório que foi divulgado ontem, que aponta que a entrada de 12.000 venezuelanos no Brasil desde 2014. Essa grande quantidade de venezuelanos que entram no Brasil, fugindo da crise política e econômica no país, tem impactado os serviços na saúde, por exemplo, em Roraima. Foi um relatório que foi divulgado ontem pela organização não governamental Human Rights Watch. E aí os detalhes sobre esse fluxo migratório dos venezuelanos, tanto para o Brasil como para outros países, você pode conferir lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. E é justamente para a Agência Brasil que a gente vai agora conferir as últimas notícias com Carolina Pimentel. Bem, Rosiane, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato na Corte, autorizou a Polícia Federal a acessar imagens das câmeras de segurança do Senado e da Câmara dos Deputados para investigar se delatores frequentaram os gabinetes dos parlamentares investigados pelo STF. Essas diligências vão ser feitas nos processos que estão investigando os senadores Romero Jucá, Eunício Oliveira, que é presidente do Senado, e Renan Calheiros, e também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles são investigados por suspeita de terem recebido propina para aprovar medidas fiscais que beneficiavam a Odebrecht. Rosiane. Da Carolina Pimentel, e a gente volta a tratar aqui da pauta no Congresso Nacional, porque aquele projeto que fala justamente de abuso de autoridade, de foro privilegiado, são 2 projetos distintos, isso continua na discussão e o que temos de novidade por hoje, Mariana Jungmann. Havia uma grande expectativa, viu, Rosiane, que esses projetos fossem votados hoje na Comissão de Constituição e Justiça, mas ficaram para a semana que vem. No caso do abuso de autoridade, o senador Roberto Requião apresentou o parecer dele. Vou rememorar aqui um pouquinho. Esse projeto já tinha um parecer, o projeto original do senador Renan Calheiros já tinha um parecer favorável de Requião, mas aí o Ministério Público apresentou aqui, o Procurador-Geral da República apresentou ao Senado uma minuta propondo algumas mudanças, e aí o senador Randolfo Rodrigues apresentou um projeto baseado nessa minuta do Ministério Público. E aí Requião teve que dar também parecer sobre este novo projeto. Foi o que aconteceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ele fez ali uma espécie de junção dos dois, Rosiane, modificando ali grande parte do que foi proposto por Rodrigo Janot, do que se trouxe para cá. Alguns pontos que estão previstos, então, nesse relatório de Roberto Requião é que configura aí abuso de autoridade, decretar prisão preventiva em desconformidade com a lei, submeter o investigado ou testemunha
acompanha a condução coercitiva antes de tê-lo intimado para depor, adotar condutas com finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si próprio ou por capricho, e fotografar ou filmar preso sem o seu consentimento. Enfim, tem aí uma grande gama de questões que ficam aí configuradas como crime de abuso de autoridade. A questão mais polêmica desse projeto, Rosiane, ficava em torno de um ponto que Roberto Requião tinha incluído sobre tornar crime abuso de autoridade quando uma decisão judicial fosse reformada posteriormente, ou seja, fosse considerada equivocada, e aí então, isso era um dos principais pedidos do Ministério Público e se alegava aí que isso era uma forma de punir os investigadores da Lava Jato. Então, ele mudou isso para colocar que se essa decisão estiver fundamentada e depois ela for modificada, aí já não configura mais o crime, viu, Rosiane? E isso terminou gerando todo um questionamento, inclusive da oposição também, em relação a como ficaria esse ponto, não só uma discussão com os representantes do Ministério Público, mas também da oposição. Porque a gente lembra que a polêmica principal, né, Mariana, por esse tema estar sendo abordado agora, é justamente por ocorrer num momento em que existe aí uma operação Lava Jato com a extensão que está ocorrendo. Tanto a polêmica em relação ao abuso de autoridade, como a polêmica sobre foro privilegiado. Foro privilegiado ficou para a próxima quarta-feira. Então, tudo para a próxima semana, no final das contas, em relação a esses temas. E a gente conta para vocês. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.